Fala, meus amigos, tudo certo ou não? Você já agradeceu hoje? Hoje a gente está começando aqui com um probleminha técnico, responsabilidade do Helder. Você não está vendo ele pelas câmeras, mas Nesse a momento culpa a gente é se dele. esconde, né? Hoje eu estou recebendo aqui meu amigo Moisés Ferreira, 27 anos de idade. Helder, nessas horas que eu fico me sentindo velho. Tem 1 ano de fé. Ih, rapaz, está debutando. Membro do Ministério Abundante Graça, já serve como diácono. Rapaz, nosso futuro pastor, Moisés Ferreira. Glória. Moisés, obrigado por ter aceito nosso convite. Nós vamos contar um pouquinho a história do Moisés, que é uma história de superação, e principalmente a gente enaltecer, né, o que Jesus tem feito através das casas de recuperação tão importantes. Se você não conhece uma casa de recuperação aí perto de você, trate de conhecer, porque é um trabalho extremamente relevante. Moisés, eu queria começar a gente falando um pouquinho sobre como você teve esse encontro com Jesus. Então, primeiramente quero agradecer a todos, agradecer a vida do pastor, do Helder pelo convite, né? Agradecer a Deus, né, que nos dá essa oportunidade. E o meu encontro com Deus foi há 1 ano e pouco atrás, eu posso dizer, né, que verdadeiramente eu me liguei a Deus. No mês de março, dia 21, né, foi quando eu tomei esse contato com Cristo novamente, né, que Cristo ele tocou no meu coração e eu pude entender que só Ele podia mudar a minha história. É interessante, pastor, que a gente, ao decorrer da nossa caminhada, a gente percebe que as pessoas, elas possam até te amar, até gostar de você, só que ninguém pode fazer algo por você naquela situação, a não ser Cristo. Né? Cristo usa pessoas, mas só Ele que pode te tirar daquela situação. Né? E foi um momento ao qual eu passei no mundo de crack, de drogas, onde que o Senhor ali eu me vi impossibilitado, não tinha como eu sair daquela situação. Não tinha como eu buscar uma ajuda, você quer ajuda, mas você não consegue sair daquilo. E a partir daquele momento que foi me dada uma oportunidade, foi que eu agarrei essa oportunidade. Moisés, sabe que a gente faz um trabalho nas ruas há 1 ano e 3 meses, Helder? Estamos chegando aí, vamos bater 1 ano e meio daqui a pouco. Bacana. E uma coisa que a gente nota, conversando com essas pessoas, né? Todas elas têm algum problema passado. Sim. Seja de estrutura familiar, e geralmente né? Pela falta de uma estrutura familiar. Como é que foi a sua infância, cara? O que você acha que te levou a buscar nas drogas algo que você estava buscando e não encontrava? Então, na verdade, a minha infância foi uma infância muito difícil, né? Porque começa pela minha mãe, que minha mãe usa droga, né? Meu pai eu não conhecia, ouvi falar que talvez poderia ser meu pai aos 17 anos. E a minha estrutura familiar é algo muito difícil de se lidar, né? Eu cresci vendo minha mãe usar droga, tenho 7 irmãos, 4 irmãos só adotados, né? 2 moravam comigo. E o meu processo familiar foi criado pela minha avó, minha bisavó morreu. E eu fui em busca de procurar alguma coisa para ser aceito. Na verdade, uma curiosidade, né? Aquilo que eu não encontrava dentro de casa, eu procurava na rua. E foi quando eu encontrei a droga. Né? Quando eu encontrei a droga, por incrível que pareça, foi na quadra, né? Onde eu jogava bola, gostava de jogar bola. E depois do treino que a gente tinha, conheci outras pessoas, que ali na curiosidade de querer ser aceito por essa situação, eu acabei me envolvendo. Quando eu fui ver, já estava perdendo controle, perdendo emprego, abandonando estudo. E foi quando eu tive o primeiro contato mesmo, já Isso com a você tinha, cocaína. quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. Foi quando não comecei na maconha, já comecei na cocaína. E foi aí que eu me afundei. A princípio não fazia tanta diferença. Eu trabalhava, estudava, achava que aquilo era algo inofensivo na minha vida. Mas ao passar do tempo começou a pesar, comecei a não conseguir. E a gente vem de uma longa trajetória, né? De tentar ficar de pé, tentar buscar, mas a gente sempre, Cristo tem nos dado uma oportunidade e a gente entendeu, né? Que sem Cristo a gente não consegue. Essa é a verdade. Deixa eu te falar uma coisa para você que está nos assistindo aí. Não se administra o uso de droga. Um grande equívoco que todo usuário de droga comete é achar que a droga é administrável, que ele tem controle sobre a droga. A verdade é que você começa utilizando a droga
na maioria das vezes de forma social, ali para você ter um escape no momento de lazer. E isso daqui a pouco vai ampliando, vai escalando, e quando você percebe, você está a todo momento usando droga, né? Toda oportunidade que você tem, você arruma uma forma de estar usando droga. Isso é verdade. E quando você percebe que você perdeu o controle, muitas vezes já é tarde demais. Porque aí você sozinho não consegue sair mais, né? E aí você precisa buscar um caminho de recuperação. Mas nesse seio familiar, né? Nessa falta de estrutura familiar, e que você buscou na droga, talvez para fugir daquela situação, você entende assim? Entendo. Fugir da realidade qual eu vivia, né? Buscar se preencher com alguma coisa, porque também é a necessidade da gente, né? Acredito que todos nós temos um vazio que isso é preenchido por Cristo, mas na época, menino novo, a gente não entende isso, né? A gente acredita que as pessoas de fora têm mais conselhos do que o dentro de casa, e a gente busca um refúgio. E ali foi onde eu encontrei a droga, algo que me preenchia, algo que me enchia naquele momento, e algo onde eu encontrei. E se eu estou entendendo bem, você usou droga por quase 10 anos. Quase 10 anos. Porque você teve essa primeira experiência aos 15 anos. Isso. E como que você chegou até uma casa de recuperação? Como é que foi esse processo? Na verdade, eu tive os processos com 17 anos. Foi quando eu fui parar na Fundação Casa. Cheguei a ser preso. E foi preso por qual motivo? Foi roubo também, né? Devido busca às drogas também. Há 17 anos, eu saí da Fundação Casa e foi me dada uma oportunidade de estar numa casa de recuperação. Devido uma mulher lá que eu conhecia, ajudava a filha dela. E nessa época ela me estendeu a mão. Foi quando eu fui morar, cheguei a ficar uma semana na rua, porque eu roubei dentro de casa. E foi quando eu não vi sem solução. Foi quando eu encontrei a oportunidade de estar numa casa de recuperação, né? E é importante eu dizer isso porque às vezes a gente vem para Cristo e aí é bom, né, a gente só que a gente precisa ser transparente, pastor. Precisa falar que a nossa vida foi de altos e baixos, né, pra gente entender a estrutura que a gente tem hoje, não é? Então, quando eu tinha esses 15 anos, 17 anos, foi onde a casa de recuperação me ofereceu a oportunidade que eu fui. Mas menino novo, eu não fiquei muito tempo na casa de recuperação, queria ir para fora, queria viver minha vida, não levava as coisas a sério, Isso né? também é uma coisa que é natural, viu, Moisés? Sim. Assim, a gente vê muito isso nas ruas. A pessoa que está na rua, por pior da situação que ela esteja vivendo naquele momento, é uma característica dela se acostumar com as ruas, que é um ambiente onde não existem regras, ela faz o que ela quer, da forma como ela quer, e por mais que seja uma situação assim, que a gente julga de fundo do poço, né? A pessoa não ter onde dormir, não ter onde se alimentar, não ter onde tomar banho, fazer o mínimo das suas higienes pessoais, elas, pelo aspecto da liberdade, acabam acostumando com aquilo e acham aquilo bom. Sim, porque sim. não precisam prestar conta para ninguém. Sim. Você vê que no seu caso era algo semelhante, assim, essa questão de você não querer passar pelo tratamento, não ficar muito tempo, tinha a ver com essas regras? Na verdade, quando no passado eu tinha um pensamento que era muito jovem, né? Eu queria viver minha vida. Eu sou muito jovem para tomar uma postura assim, de levar as coisas muito a sério. Acreditava antigamente no meu pensamento que eu poderia sair, mas sair da minha forma e viver conforme o meu jeito, né? E a gente vai passando o processo de recaídas, de fracasso, né? Ao qual tudo isso, eu acredito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus. Então tem coisas Romanos 8:28. Isso aí, e existem percas que são necessárias. Hoje eu consigo compreender isso, né? Que a perca de hoje pode ser o ganho de amanhã, né? Mas a gente precisa entender, né? Qual que é o processo que a gente vem passando. E aos 21 anos eu fui preso, também por roubo. E fui detido, né? Fiquei 10 meses e 20 dias. Passei em 4 penitenciárias, CDP, passei por aí. E foi quando eu saí de lá que eu entendi realmente o que eu estava fazendo na minha vida. Né? Às vezes eu precisei sofrer um baque, precisei sofrer esse choque de realidade para entender que aquilo não era para mim.
E como é que foi esse dia a dia na prisão, cara? Conta pra quem tá nos assistindo pra não cair nessa besteira. Cara, foi um dia muito assustador, né? Porque a gente vai lá em busca. No dia que eu fui, eu não acreditei. Porque a gente sempre acredita que vai acontecer com o outro, nunca com a gente. Né? E eu, na época, eu tava sobre o uso de droga. E cheguei quando eu vi que realmente eu estava detido. Aquilo foi como... Realmente aí você lembra de Deus, né? Aí você lembra que só Deus pode estar com você. E foi um processo a qual eu fui, eu já sabia que Deus tinha um chamado, mas eu sempre tinha retido aquilo que Deus tinha na minha vida. Nunca quis dar um de Jonas, né? Deus tem algo na sua vida, mas você sempre não quer. Não, é pro outro, para mim não. Mas foi ali que verdadeiramente eu consegui alcançar um espaço, me dando oportunidade. Foi ali que eu entendi que Deus me chamou para ministrar a sua palavra. Deus me chamou para ajudar pessoas, Deus me chamou para alcançar pessoas através daquele lugar. Porque eu cheguei ali naquele lugar e eu falei, eu vou ficar no meu cantinho, eu vou ficar no meu canto. E teve uma época que é até um fato legal, eu gosto de contar, porque eu ficava no meu cantinho, aí vinha o pessoal de fora trazer as palavras e eu ficava do fundo, escutando. Mas de certa forma eu estava escutando. Quando eu fui ver, eu me aproximava. E teve um dia lá na cela que os meninos, ele teve uma brilhante ideia de fazer um culto, né? Era dia de visita. E chamaram o Moisés, faz um culto pra gente, vamos fazer um culto e tal. E foi me dando uma oportunidade para me trazer uma palavra. E foi ali que eu trouxe essa palavra. E a gente conseguiu reunir um pessoal lá. E todo mundo, toda semana os meninos me pediam, faz um culto pra gente. E eu tentando fugir daquilo que Deus tinha. E Deus estava me trazendo para perto. Aí eu falei, cara, não dá para mim fugir mais. Não dá para mim fazer mais do meu jeito. Tem uma frase que o apóstolo Luiz Hermínio fala muito, e eu gosto bastante, que é: quando você tenta fazer algo que Deus não te chamou, nunca vai dar certo. E isso é uma paulada para nós, porque a gente entende isso como muito verdadeiro, né? Às vezes Deus tem um projeto e a gente, por questão da nossa humanidade, temos os nossos. E quando falta esse alinhamento entre o propósito de Deus e o propósito pessoal, não tem como essa coisa acontecer de forma adequada, né? Verdade. De forma positiva. E é muito interessante você falar isso, porque você foi colocado dentro de uma prisão e, no fim, foi a prisão que te trouxe para o seu propósito. Né? E entender isso, sensacional. Né? Entender isso é maravilhoso. Cara, e aí você saiu, você ficou quantos meses na prisão? Eu fiquei 10 meses, 20 dias. 10 meses. Passei em CDP, cheguei para penitenciária. Mas assim, internamente com outros detentos, era tranquilo? Era tranquilo. Não teve problema? Não teve problema. Eu ficava no meu canto lá e tal, e cada vez Deus me chamando e eu retendo aquilo que Deus tinha. E aí quando você saiu, qual foi a sua primeira ação? Porque aí você teve um período de desintoxicação forçado, né? Forçado, né? Porque, na verdade, antigamente me deu a proposta de estar numa casa de recuperação. Só que eu, na minha mentalidade, eu não vou passar numa casa de recuperação, eu não quero ficar na casa de recuperação. E o tempo que era para mim ter ficado na casa de recuperação, eu tive que ficar no presídio, né? Forçado, entre aspas. É forçado, né? Mas é para entender aquilo que Deus tinha na minha vida. E quando eu saí, foi um processo de... E agora? Né? O que eu vou fazer? Né? Onde eu vou buscar? Para onde eu vou? Que lugar eu vou? Você se encontrava perdido ainda. Sabia que Deus tinha, mas não sabia qual que era a direção. Né? Então, foi quando eu me perdi de novo. Fui para as drogas e foi quando um pastor me alcançou, através de Cristo, né? O pastor Robson, né? Da comunidade Manancial. Né? Ele tinha um propósito na minha vida e Deus foi me buscar lá. O pastor foi na minha casa me buscar. Então, Deus falou com o pastor sobre você? Sim, é isso. O pastor. Eu já conheci ele algumas vezes, né? A gente era do ministério junto e era diácono dele, né? E foi quando eu não queria mais saber de Cristo, né? Queria voltar para a velha vida, igual os discípulos, né? Voltou a pescar. E foi quando verdadeiramente eu entendi, né? Que não tem para onde eu ir, para onde eu irei, né? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, pastor. E aí você começou a participar do ministério com ele? Isso. Na época, meu pastor teve um problema do coração. Foi quando a gente foi para esse ministério MAG, né? Do pastor Sandro, onde nosso irmão Helder, que está aqui, né?
desse ministério, e foi quando eu comecei um processo de reconstrução. Né? Recomeçar a reconstrução devido a tantas tentativas. E eu vindo para cá, o Senhor me trazia uma mensagem no meu coração, em João capítulo 5, né? Paralítico há 38 anos. 38 anos ele lá no mesmo lugar e com o mesmo problema. Né? A Bíblia diz que Jesus, vendo que estava nessa condição há muito tempo, disse que quer ser curado. É interessante isso, porque Jesus foi aonde ninguém quer ir. Jesus faz aquilo que ninguém quer fazer. Era 38 anos tentando, pastor. Mas é 38 anos que ele nunca deixou de tentar. Então isso é importante a gente entender que talvez hoje não pode ter sido a minha vez. Mas em Cristo ele pode chegar ao seu encontro. Essa passagem tem uma forma da gente interpretar que é o lado do paralítico, né? Porque Sim. A resposta dele não foi eu quero. A resposta dele foi, mas ninguém me leva lá. Né? Sim. Ninguém me leva lá. Eu estou aqui esperando a minha oportunidade, mas ninguém me ajuda a chegar lá. E aí ele falou que eu não estou perguntando se você quer ajuda, eu quero saber se você quer ser curado. E ele insiste na reclamação, né? E eu vejo que muitos de nós, Moisés, temos o mesmo comportamento. Sim. A gente, muitas vezes, Deus chega para nós de forma inconfundível, porque quem já pisou no Santo dos Santos, Elton? E a gente tem essa oportunidade e ao invés da gente só responder eu quero, Sim. A gente luta contra, né? E é incrível isso, porque isso é de uma imbecilidade muito grande, humana. E todos nós temos esse histórico, né? Eu, o Helder, você, muitos dos que estão nos ouvindo, se forem sinceros, vão perceber que Deus já chamava de muito tempo. Muito tempo. Mas a gente resistiu até o ponto de que precisou quase tomar um chacoalhão. E algumas pessoas tomaram de fato, né? Tiveram experiências muito negativas, como é o seu caso, para poder acordar e falar, Senhor, eu quero ser curado. Né? Sim. E a boa notícia é que quando você tem esse encontro verdadeiro, a sua vida muda por completo. E aí não tem mais como desver o que se viu. Né? Eu gosto de falar muito isso. Se você viu a glória de Deus em algum momento na sua vida, você nunca mais vai conseguir desver, meu amigo. E você precisa se colocar nesse lugar. Mas você contou um histórico no seu áudio que o Helder me encaminhou sobre recaídas. Sim. Como que foi isso? Então, pastor, entre várias, eu já tive algumas recaídas. Por isso que eu falei pro senhor que eu tô, vamos dizer verdadeiramente, 1 ano e pouco para cá. Né, que eu entendi, porque hoje a gente trabalha na rua todos os dias, a gente está exposto ao mundo, né, e a gente tem esse poder de escolha, de ir ou não ir, fazer ou não fazer. Então quando a gente vê que verdadeiramente aquilo não é mais pra gente, só que durante essa recaída é um baque, porque cada recaída é uma expectativa que você coloca, não sobre só as pessoas que acreditam, deposita uma fé em você, mas em você mesmo. Você constrói algo. E quando você recai, você acha que você é um lixo. Essa é a verdade, pastor. Acha que você é um lixo, você acha que não tem como mais se levantar. Não tem como mais fazer, né? A gente falou sobre esse paralítico. É interessante, ele disse que não tem alguém que me coloque lá. Você percebe que foi um processo, né? Jesus fala, vendo que eu estava nessa condição, quer ser curado? Você vê que Jesus faz uma pergunta, ele responde com outra. Não é verdade? Não tem alguém que me coloque, porque ele está olhando para ele Sim. e olhando para a condição dele. É isso aí. Né? Mas Jesus vai lá e a primeira coisa que Jesus fala para ele, levanta-te. E ele tem um ponto, né, Moisés? Ele está colocando a esperança no lugar errado, né? No lugar errado. Ele está colocando a esperança em homens, não em Cristo. Em né? Cristo. Então é interessante porque quando esse pastor Robson foi me buscar na minha casa, foi um processo que eu estava no meu coração, estava na droga. Eu cheguei a um ponto de morar na rua, de tendo casa para morar, a ponto de estar na rua pegando reciclagem, abrindo lixo das pessoas. E eu não precisava disso, sabe? Eu cheguei a esse ponto e toda vez que eu estava interessante, que toda vez que eu estava ali pegando lixo, batendo na porta de alguém para fazer um serviço, para pegar esse dinheiro para usar droga, é interessante que Deus sempre usava alguém. Deus sempre usava alguém.
né? E quando Deus usava alguém, Deus trazia a memória. Parece que é João capítulo 21, né? Quando os discípulos estão pescando ali, e a Bíblia diz que Jesus vem. Aí a Bíblia diz que aquele a qual o Senhor amava, né? João fala, é Jesus. Aí Jesus, Pedro entende e se lança ali no mar. Então é Jesus trazendo a memória pra gente. Aí dá aquele baque. Só que é um processo de nosso coração duro, como homem, como ser humano, de não querer largar aquilo. Então, cada recaída foi uma decepção, né? Tem uma parte boa dessa história, Moisés. Está lá em Salmos 51:17. Diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Ele não está preocupado que você se sacrifique de outra forma. Por isso que muitas religiões que veem no sacrifício humano algum tipo de reciprocidade a Deus estão redondamente enganados. Porque o que Deus quer é um coração aos pés da cruz, né? E o mais maravilhoso da graça de Jesus é que quantas as vezes a gente cair, quantas as vezes Ele vai estender a mão. O que não nos dá o direito de achar que temos uma licença para pecar. Isso é verdade. Né? Nós precisamos entender que o sacrifício que nos concedeu a graça foi um sacrifício de morte do Filho de Deus. Né? Não é qualquer coisa. Então, quando a gente entende isso de forma racional e também no nosso coração, a gente consegue ter uma visão muito diferente de mundo. Né? E esse é um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Porque todos os dias nós vamos ter propostas do mundo. Todos os dias. Todos os dias. E se a gente não tiver pronto, com o espírito pronto, para dizer, eu não quero trocar o meu lugar de intimidade com Deus por um prato de lentilha, nós vamos, ao menor das ofertas, nós vamos acabar cedendo. Porque isso é da nossa natureza humana. Né? Por isso que é tão importante a gente nascer de novo. Eu tenho falado, hoje vai ser a 4ª ministração nessa sequência sobre novo nascimento, que eu estou falando esse mês. E por isso que é tão importante a gente nascer de novo. Porque se a gente não tiver de fato uma consciência de alguém que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, está lá em Gálatas 2:20, a gente não tem chance nenhuma de escapar das armadilhas do diabo. Não tem chance, a gente é presa fácil. Né? Porque a nossa mente é uma mente de pensar o mal o tempo todo. Né? Infelizmente. Cara, eu costumo trazer um versículo para os convidados que vêm aqui, e eu queria te deixar um versículo que me veio à cabeça, que é 1 Coríntios 1:27, que é: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu acho que tem tudo a ver com a sua história, o pouco que você contou. Mas eu queria aprofundar um pouco mais agora nessa etapa de vida que você está, depois que você se levantou, que você se decidiu, que é outra coisa que eu falo muito, o Helder sabe disso, que é sobre a gente tomar uma decisão. Né? A gente não pode, presta atenção você nisso, nós somos adultos, temos total ciência das nossas ações, né? Estamos portadores das nossas faculdades mentais normais. Não é possível que a gente, podendo escolher por uma mesa posta com Jesus, a gente escolha o lixo. Né? E a gente, infelizmente, conscientemente, escolhe muitas vezes pelo lixo. Né? Pessoas que têm a oportunidade, de fato, de uma vida restaurada, depois de serem levantadas muitas vezes. Eu não sei a sua história, mas essa foi a minha. E quando você, depois de ser levantado tantas vezes, você volta para aquele lugar que Deus tirou, e você volta para aquele lugar que Deus tirou, não faz sentido isso. Né? Mas a gente só consegue isso, de ter essa mudança de mente, se de fato a gente tomar uma decisão. Né? Se a gente não tomar uma decisão e todos os dias permanecer nessa decisão, não tem a mínima chance de dar certo. Verdade. Né? E eu entendo que você tomou essa decisão, enfim. Glória a Deus por isso. Maravilha. E como que tem sido a partir disso, cara?
Você passou pela cadeia, você teve essa experiência do pastor ir lá te buscar, depois você trocou de ministério. Como que está agora, nesse momento que você está vivendo de um ano para cá? Para mim é gratificante, né? Porque é a graça de Deus que nos alcança, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é interessante que nesse processo é o que o senhor falou. A gente pode ter várias e várias oportunidades. Mas se dentro do seu coração verdadeiramente você não quiser, você não vai mudar. Né? Não é sobre ter alguém, é sobre você querer. Né? Mas existem momentos da nossa vida que a gente precisa de alguém para levantar a mão. Mas esse processo novo que eu estou vivendo, de um ano para cá, foi quando eu entendi que ninguém pode fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Sabe? A responsabilidade é minha. A vida é minha. Né? Quando eu entendo que a vida é minha e o que eu estou fazendo com a minha vida, né? O que eu estou fazendo? Tô jogando no lixo. O tempo está passando, as coisas vão passando. E o que eu fiz? Então foi um tempo que eu entendi, cara, eu preciso estar bem, primeiramente, não pelas pessoas. Não pela minha família, não pelas pessoas que estão à minha volta. Por você mas mesmo. por mim mesmo. Por mim mesmo. Porque que, no final de tudo, quem perde sou eu. Então, nesse processo de um ano, eu tenho vivido... Deus restaurou meu ministério, né? Eu amo ministrar a palavra, o Helder sabe disso. Tenho servido na casa de Deus com excelência. Tem a casa de recuperação também, né? Que eu já estou recuperado. É um processo diário, né? Que a gente enfrenta. Só que a gente trabalha como voluntário nessa casa de recuperação. Um projeto chamado Manancial, para ajudar aqueles que estão chegando, né? Tem pessoas chegando e a gente serve nesse ministério também. Eu acho que é uma excelente estratégia da sua parte você ter contato com pessoas que estão passando por aquilo que você já venceu, né? Isso. Para você dizer assim, cara, eu não quero voltar para lá. Eu tô à frente disso, né? Eu já atravessei esse deserto. Muito legal mesmo. Precisamos trazer aqui o responsável da Casa Manancial para a gente contar um pouco sobre esse trabalho. E agora dentro da igreja, cara, o que é ser igreja para você? Como que você entende igreja? A palavra igreja, né, veio de eclésia, né? Que o verdadeiro significado tem duas palavras, mas o verdadeiro significado chega, que até eu falei pro Helder, chamados para fora, né? Então a gente é auxiliar o próximo, ajudar o próximo a ser uma igreja, né? A gente tem um costume, né? Nosso século vive um momento onde as pessoas querem ficar dentro da igreja, entre as quatro paredes, e achar que aquilo é suficiente. Mas existem pessoas lá fora morrendo, né? Existem pessoas sofrendo, como o senhor faz esse trabalho, o Helder faz esse trabalho de 1 ano e 3 meses, né? De pessoas que estão ali e se não tiver alguém para auxiliar, né? Então é importante a gente estar levando o evangelho para essas pessoas também. Deixa eu te falar algo que é um entendimento meu de tudo isso que a gente tem vivido como ministério. Deus não quer o seu serviço. Ele te dá o privilégio de você participar de algo que é dele. Mas se você não fizer, e ele quiser fazer, ele vai fazer com outro. O que a gente precisa entender é que se nós formos restaurados de um lugar que o nosso próximo está, é nosso dever como cristão cumprir o ID. Nós precisamos entender que nós que conhecemos a verdade, precisamos passar essa verdade adiante. E não é uma verdade da letra, não é uma verdade de um entendimento intelectual, é a verdade da prática. É viver na prática a palavra de Deus. Hoje na praça eu vou falar um pouco sobre isso, que é você viver a palavra, né? Não só saber a palavra. Porque saber a palavra, você tem que saber mesmo. Se você se propõe a fazer algo em nome de Deus, você precisa se preparar para isso. Então isso demanda tempo, você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que fazer cursos, você vai ter que buscar, você vai ter que assistir mais ministrações, você vai ter que estar em contato com irmãos mais maduros na fé do que você. Essa tem sido a minha jornada. Tenho empenhado tempo nisso, né? E a gente precisa entender que tempo é vida, né? Então, isso é muito importante. Agora, mais do que o serviço, Deus quer o seu coração, né? Então, não é à toa que lá em Provérbios 4:23, a Bíblia traz, né? Sobre tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que provém as fontes de vida. Então, nós precisamos estar cientes disso e buscar
através de um coração quebrantado, o lugar que Deus quer para nós. Deus tem um lugar para mim, tem um lugar para o Helder, tem um lugar para Moisés, tem um lugar para você que está nos assistindo. Mas enquanto você ficar nessa sua religiosidade e não esticar a sua cabeça para fora das paredes do templo, você não vai conseguir pescar homens como Pedro fez. Né? E a gente tem essa obrigação. E não estamos dizendo aqui que a igreja não é necessária, longe disso. O culto é necessário, a comunhão entre os santos é necessária, tudo é para o reino de Deus. Mas esse ide é a principal ordem de Jesus para nós, está lá na grande comissão, você pode ler, Mateus 28, 18, se eu não estou enganado, que foi a última fala dele antes de subir aos céus, né, depois que ressuscitou. Então nós precisamos buscar isso de todas as formas. Eu queria ler Efésios 2,5, que diz assim: estando nós, até o 10, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus nos preparou para que andássemos nelas. Esse último trecho que eu li, o versículo 10, ele deixa claro que a gente não é salvo pelas obras, porém nós fomos criados para as boas obras. E esse é um chamamento meu para você que nos ouve, para parar de achar que porque você está salvo pela graça, você não precisa obedecer, irmão. Nós precisamos definitivamente entender que nós somos, depois de salvos, uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, somos feitos agora de uma nova natureza. E se nós somos de uma nova natureza, nós precisamos dar frutos para a glória de Deus. Deus que nos criou, Ele nos criou para a sua própria glória. Ele não nos criou para sermos bêbados, drogados, viciados, para maltratarmos as nossas esposas, para sermos desonestos no negócio, não. Deus nos criou para refletir a glória dele por onde quer que a gente vá. E a gente precisa entender isso de forma definitiva para parar essa discussão tola de que se eu estou salvo pela graça, está tudo bem eu continuar pecando. Não, irmão. A graça não é uma licença para pecar. Grave isso no seu coração. Moisés, e sobre o futuro? O que você entende do futuro? Então, meu futuro eu pretendo não voltar mais para São Paulo, né? Ficar por aqui mesmo, onde Deus tem colocado pessoas na minha vida para me auxiliar também. E tá procurando sempre estar envolvido com a obra de Deus. Porque esses dias eu falava pra uma pessoa que acredito que me mantém mais firme também, sempre tá envolvido com alguma coisa. Seja com a igreja, seja com a comunidade, para que a gente não venha viver uma vida vazia, né? Estamos só por estar e tá tudo bem, como o senhor falou. A gente tá bem e é importante a gente estar bem, né? Aquilo que nos auxilia, que nos impulsiona é estar com as mãos ocupadas. Fazendo sempre alguma coisa. E o seu propósito no reino, você acha exatamente qual é o chamado? Evangelista. Evangelizar, evangelista. Não sei se o senhor até profetizou aqui na minha vida no início de pastor. Meu coração é misericórdia, mas Deus, você sabe, é aquele que sabe de todas as coisas, né? Claro que é uma grande responsabilidade também, né? Mas a gente tá aí, né? Ele coloca a mão no arado, não pode olhar para trás, né, varão? Então, geralmente não olha, né? Larga tudo. Pode, né? Então a gente tem que fazer igual o Pedro fez, né? Larga o barco, larga a rede e vai para cima, né? Então o nosso propósito é esse, pastor. Amém. Glória a Deus. Helder, perguntas, comentários? Registrar aqui a presença do Wesley, do El, Carlos Santos, o Rick, a Márcia, o Gabriel. O Wesley perguntou para você quais os desafios que você enfrentou
ao chegar na casa de reabilitação? Não sei se é a primeira ou a segunda, né? Você pode falar das duas. E qual foi a parte mais difícil do processo? O desafio que eu encontrei, a princípio, que você encontra é você dar de cara com outra realidade, né? Que a gente vem de um costume da rua, a gente está habituado a viver da nossa forma. E na casa de recuperação a gente aprende a ter uma disciplina, né? E a gente não quer viver essa disciplina, né? A gente precisa se adaptar a entender aquilo que a gente tem, né? Para viver algo novo. Mas para viver algo novo é um processo, né? É importante. Por que eu falei tudo isso? Porque seria fácil chegar aqui e conhecer a Cristo e tudo, mas existe um processo que a gente passou lá atrás que vai nos amadurecendo, nos ajudando, nos dando uma estrutura. Então, eu acredito que os maiores desafios foi o confronto, foi você viver o seu eu ali, né? O seu eu querendo viver algo, o velho homem, né? Como o senhor falou, né? O velho homem que a gente acha que está morto, mas na verdade está adormecido dentro da gente, né? É importante ter uma frase de Lutero que eu gosto, que ele fala assim: quando olho para mim, não tem como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não tem como eu me perder. Então, às vezes, eu me faço essa mesma pergunta. Ou seja, não tiremos os olhos de Cristo. Né? Não tiramos os olhos de Cristo, né? Então, quando a gente olha para Ele, a gente tem força, e a gente acredita que a gente vai vencer barreiras, muralhas vão cair através, não de nós, mas do nome dEle. Né? Mas quando a gente olha para a gente vê que a gente é fraco, que a gente é limitado, e a gente tem a tendência a cair. Né? Então, o segredo é estar olhando para Ele. E qual a parte mais difícil desse processo? Mais difícil, eu acredito que é eu mesmo. A luta diária é comigo mesmo, né? O velho homem sempre querendo renascer, né? Sempre querendo voltar, sempre querendo, seja pensamento, atitude, costume, de alguma maneira ele tenta renascer dentro de você. Né? Então, se você não ser vigilante, entender aquilo que ele tá, o espaço que ele está querendo, você não vence. A maior luta é contra você mesmo. Agora, ter a ciência disso é um grande começo, né, Moisés? Ah, sim, pastor. Porque quando a gente reconhece que a gente mesmo não é capaz, por nós mesmos, cara, tá tudo certo, né? Eu acho incrível porque, assim, Jesus chamou, né, de raça de víboras aqueles que queriam mostrar que era algo que não eram na prática. Sim. Né? E, cara, que bênção que é você saber que de raça de víboras você não vai ser chamado. Porque até quando você está pregando a palavra de Deus, você está reconhecendo a sua limitação, reconhecendo os seus pecados, mostrando para aquelas pessoas que estão ouvindo que você é tão humano quanto. E eu acho que esse é o grande caminho. Né? Você ser genuíno naquilo que você está se propondo a fazer pelo reino. Porque dessa forma, cara, não tenho dúvida nenhuma que a unção vem. Porque o que Deus prometeu para todos aqueles que se reconhecem insuficientes é que nele seriam suficientes, né? Maravilha. Então, cara, a gente em Cristo, a gente pode qualquer coisa. Tô colocando aqui a imagem agora, Temer, do Moisés, que ele nos mandou, tá, gente? Ele autorizou aqui. O pessoal no Instagram não tá vendo, mas no YouTube tá mostrando. Ah, muito legal. Como ele chegou. Essa foto é quando você chegou na Manancial, não? Quando eu cheguei na Manancial. E essa foto recente dele agora, provavelmente já trajada aí para ministrar a palavra, correto? Isso. Que é uma foto de terno que você tá, né? Eu não consigo colocá-la aí. Mas a gente, toda segunda, né? Nós estamos com pessoas, né? Nas ruas lá, com situações muito semelhantes, né? Você passou, muito semelhantes. Pessoas que às vezes são conhecedoras da palavra, né, Temer? Tem gente lá que conhece. Tem até pastor, pô. Tem até pastor. Como que você enxerga essa realidade hoje? Você olhando de fora, enquanto você estava ali no furacão vivendo aquilo, claro que você tinha uma visão muito, muito própria. E hoje você olhando de fora, onde você acha que acontece dessa pessoa, desse filho pródigo, vamos chamar assim, que conhece da palavra e de repente se perde nesse mundo de drogas e vícios e rua e tudo isso? Então, acredito assim, né? Quando a gente olha para Lucas 15, que fala a respeito das 3 coisas perdidas, a ovelha, a dracma e o filho pródigo, é interessante que a ovelha, ela se perde. E quem se perde precisa ser achado. Agora, o pródigo, ele não sai da casa. Ele não se perde. Ele sai e ele sabe o caminho de volta.
né? Então existem dois tipos de situação: aqueles que vão se perder no meio da trajetória, que precisam de alguém para buscar, e aqueles que conhecem e também que sabem o caminho de volta. Só que é mais importante a gente frisar que, como o pastor falou sobre o conhecimento, né? A gente precisa se esvaziar, né? Eu costumo dizer que acredito que o processo de reconstrução, de restauração, é mais difícil do que um começo. Porque quando você começa, é algo novo, né? Algo novo, algo que você nunca viveu, então você vai com o coração aberto, disposto a deixar Jesus entrar. Tem a questão da vergonha também, né, Moisés? Eu imagino Isso. que seja difícil nesse aspecto. Isso, então, em várias questões, não só de você também, com uma vergonha. Como foi difícil para mim, né? Alguns já me conheciam, então esse processo de recaída, você escuta tanta coisa, a gente escuta tanta coisa, né? Nem todo mundo tá para ajudar, né? E nem todo mundo tá para estender as mãos. A gente precisa entender isso, só que a gente precisa entender aquilo que a gente quer para nossa vida, né? Maior do que a boca. Infelizmente, a maioria não está para ajudar, né? Sim, Esse e é um a fato. realidade é dentro, né? A maior dificuldade nem sempre é fora, mas às vezes dentro. Então, a gente, mais maior a boca que nos acusa, é o Cristo que nos chama, né? Então, a gente precisa entender isso, pastor, né? E, então, é importante. E é isso aí. Eu queria só fazer um spoiler aqui do que eu vou falar à noite, mas eu acho que cabe perfeitamente, né? Quando a gente lê Mateus 7, 22, e eu vou ler com vocês aqui até o 23, presta atenção. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E é engraçado que quando você vai procurar o significado da palavra iniquidade, tem a ver com alguém que peca e não se importa mais. É aquele que é iníquo, né? Ele está com a sua consciência cauterizada. E essa parte em específico faz parte do famoso Sermão da Montanha, né? Onde Jesus está ensinando sobre a importância de praticar a palavra de Deus e não apenas ouvi-la. Mas quando a gente pergunta o que seria praticar a palavra de Deus, né? É viver pela fé. Não na teoria, mas na prática. Então a gente não é uma questão do legalismo, eu sou cristão, então eu sou certinho. Não é isso. É uma questão de uma nova consciência. Então, se eu me posiciono como filho de Deus e eu me considero um cristão, eu não posso mais agir como meu velho homem. É simples assim. Não tem como. Você antes era um meio copo de água. E você reconheceu Cristo como Senhor da sua vida, e agora você é meio copo de azeite. Se você colocar o azeite sobre a água, ela não vai se misturar. E isso tem que ficar claro para quem olha de longe. Antes você era água, agora você é azeite. Estou pegando aqui só como um exemplo, mas é para ilustrar o que eu estou dizendo. Então, se você se diz cristão, se você entendeu o Evangelho, você se propôs a viver como um cristão de fato, se você está até ministrando a palavra, você precisa ter frutos de alguém que efetivamente está posicionado como filho. Senão fica uma conversa de maluco, né? Sim. E esse é um problema da grande maioria das pessoas, que não entende que para viver na prática a palavra de Deus, nós precisamos, com a força de Jesus, viver de acordo com os princípios bíblicos. Ponto. Não tem como ser diferente. Ah, mas eu nunca vou ser perfeito. Claro que não, perfeito só Jesus. Mas você vai buscar a perfeição o tempo todo. Então, se eu estou no caminho até que Jesus volte, ou até que eu vá me encontrar com Ele porque eu morri, eu preciso, nessa caminhada, resplandecer a glória do meu Pai. Ou você é filho de Deus e resplandece a glória do Pai, ou você é filho da ira e resplandece as obras do diabo. Não tem meio termo. E aí a gente fica num contexto, muitas vezes, Moisés, religioso, onde as pessoas, por acharem que vão uma vez por semana na igreja durante 2 horas, está resolvido. E eu quero que você continue indo, se possível até em cultos mais longos do que esse. Mas não é só esse momento. Você tem toda uma semana que antecede esse momento. E o que você faz nessa semana que antecede esse momento?
Então, viver de aparências diante de Deus não é algo que vai transformar a sua vida de fato. Para a palavra transformar a sua vida, você precisa se permitir entrar nesse lugar. E aí sim você vai ter um crescimento espiritual e vai gerar frutos que Deus espera para glorificar o seu próprio nome. Não tem outro jeito, né? Então, eu queria te convidar hoje, a minha palavra vai se dar muito nessa direção hoje, se você puder estar conosco. Eu estarei na Praça Barbosa de Oliveira, às 18h30, aquela praça que fica ao lado da Rodoviária Velha. E o Rafael, que lidera esse grupo junto comigo, vai estar na Praça Monsenhor Silva Barros, a famosa Praça da Eletro. Até a gente abrir um terceiro local, que é a nossa intenção, é a gente fazer algum tipo de movimento ali na Avenida Desembargador. Quem sabe até Deus não trouxe o Moisés aí para compor conosco. Tem muita gente nas ruas precisando ouvir sobre a graça e misericórdia de Deus, sem nunca, absolutamente nunca, a gente esquecer da justiça de Deus. Que é a parte B dessa história, que tem muita gente que não gosta de pregar. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Não, só isso. Eu queria pedir para você, Moisés, a gente está se encaminhando aqui para o final, para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, sobre tudo isso que você passou, sobre tudo isso que você espera cumprir para a glória de Deus e de forma a resumir tudo que a gente conversou aqui hoje. A mensagem que talvez eu passaria seria seria aquele paralítico, né? Hoje frisou no meu coração essa passagem, né? Se você vê o começo do texto, vai dizer que era uma festa e os judeus subiam para Jerusalém, né? Só que Jesus não foi junto com eles, né? Então todo mundo subindo no mesmo caminho, mas não estão no mesmo propósito. Aí Jesus vai na contramão, entra no lugar, naquele lugar onde só tinha coxo, paralítico e manco. Isso me chama atenção, isso. Porque Jesus vai onde ninguém foi, né? E ali tem pessoas sedentas. E a Bíblia vai nos mostrar que aquele homem estava ali há tanto tempo, né? Então que a gente possa entender quando Jesus vem ao nosso encontro, né? A gente possa verdadeiramente querer isso, né? É interessante que a primeira coisa depois que Jesus cura, Jesus vai falar por quê para ele? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Olha que coisa interessante. Jesus não fala, sai andando, ser curado agora. Jesus fala, levanta, toma a tua cama e ama. Então, peraí, pastor. Com Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para ele, se coloca de pé. Porque não tem como eu caminhar caído. É verdade. Aí Jesus fala, pega a sua cama. Mas peraí, um homem que está 38 anos, no mesmo lugar, no mesmo local, com o mesmo problema, alguém que é conhecido. Mas sabe o que me chama a atenção nisso? Porque a cama não era para as pessoas, que as pessoas que estavam de fora iriam observar ele e falar, olha, ele está curado. Mas a cama era para ele mesmo. Que você, nessa tarde, a gente possa entender. Que a gente não possa esquecer da nossa cama. A cama simboliza o lugar onde o Senhor nos tirou. A sua cicatriz. A minha cicatriz, a minha história, a minha ferida. Então, a maior mensagem, lógico, as pessoas, através de Cristo, vão olhar para a gente e vão ver isso. Só que todos os dias a gente precisa pregar para nós mesmos, pastor. É verdade. Todos os dias eu tenho que olhar para mim e ver de onde o Senhor me tirou e de onde o Senhor me deu a direção. Toma a tua cama e anda. Para onde? Ele deu uma direção para aquele homem. Então que a gente possa ter, a gente tem a direção, a gente está de pé, mas aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então que a gente possa carregar a nossa cama, para entender de onde o Senhor nos tirou e nos colocou e a gente não vem esquecer. Amém. Amém, pastor? Glória a Deus. Moisés, obrigado Eu que pela agradeço, sua participação, foi bênção demais. O Moisés chegou aqui, ele estava um pouco preocupado. Um pouco preocupado, suando ansioso. um pouco. Nossa, cheguei aqui, tava vazia. Um pouco sentei, me deram água, café, uma Mas foi belezura. ótimo. Isso aqui é Quando a bênção. gente... eu tenho por hábito, viu, gente? Se você não sabe disso, é bom que saiba, de não combinar absolutamente nada da nossa conversa. Para a gente deixar que o Espírito Santo conduza da melhor forma possível. Sim. Né? E é incrível como a gente tem sentido a presença dele nesse estúdio aqui. Eu não sei o Elder, mas tem sido assim uma coisa edificante para todos nós. Então que você possa sempre nos prestigiar com a sua audiência. Segunda-feira que vem, no mesmo horário, do meio-dia às 13, sempre ao vivo, a gente vai trazer mais algum convidado aqui para a gente falar sobre Jesus. Amém? Elder, obrigado. A gente se vê lá.
okay. I'm about to have a good day. No matter what they say. The sun is shining down on me. Right